E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI o doutor Daniel Fangueiro, ele que é o diretor-geral do Cislipa e que vai falar conosco sobre esse consórcio tão importante. Doutor, muito boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite e participar aqui do Voz do Litoral. Obrigado, Pierre, pela gentileza de sempre estar recebendo o Cislipa com os braços abertos para esclarecer esses eventuais questionamentos que ultimamente têm feito uma ressonância maior aí. Pois é, antes da gente conversar, eu vou convidar tanto o doutor Daniel Fangueiro como a população de casa para acompanhar uma reportagem que mostra o que é o Cislipa. Vamos então agora entender um pouco mais sobre o Cislipa, que é responsável pelo atendimento de urgência quando o assunto é saúde no litoral do Paraná. O consórcio é fundamental para a prestação de serviço à população. Entenda mais sobre o funcionamento na reportagem a seguir. Cislipa é um nome que faz parte do dia a dia dos moradores do litoral do estado, mas que nem todos sabem da sua existência ou como funciona. Fundado em 2012, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná atende às demandas de todas as cidades da região. Realiza a gestão do SAMU Litoral, que atua em casos de emergência e faz os primeiros atendimentos. O consórcio conta com 120 profissionais em seu quadro de empregados. O Cislipa deveria ser responsável também pela prestação de serviço em outras áreas da saúde, mas não é o que acontece na prática. O consórcio, como uma entidade pública, é uma ferramenta administrativa que poderia ser usado para, por exemplo, oferecer serviços de saúde de média complexidade. É uma das possibilidades desse consórcio. Então, o consórcio nada mais é do que uma união de entes federativos que detêm a mesma característica e que se unem para arrumar soluções, e aí de forma mais barata e mais ágil, por meio do consórcio. O Cislipa é mantido através de um contrato de rateio, ou seja, as cidades que fazem parte do consórcio repassam todos os meses os custos necessários para a manutenção dos trabalhos. E esse repasse de verba pública é feito de acordo com a densidade demográfica das cidades. Traduzindo, as cidades que apresentam mais moradores contam com repasses maiores, enquanto que os municípios onde a quantidade de habitantes é menor acaba repassando um pouco menos. Por se tratar de um consórcio entre as cidades de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, o Cislipa elege presidente e vice-presidente a cada 2 anos. O atual presidente é o prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, eleito no começo de 2025. Apesar do pouco tempo à frente do Cislipa, ele já enfrenta alguns desafios, entre eles a possível saída de outras cidades. Então nós já começamos a fazer gestão aqui em Paranaguá. Essa gestão nós queremos levar, estamos em conversa com os prefeitos. Temos procurado ter um bom relacionamento com todos, mas a gente percebe que alguns não estão satisfeitos. Quem não está satisfeito pode procurar outro consórcio, não tem dificuldade nenhuma. Definitivamente, o maior desafio atualmente que o Cislipa enfrenta é um desafio político, certo? Onde alguns gestores não enxergam o Cislipa como uma via, segura de oferecer o serviço que hoje o Cislipa já presta. E nós aqui, atuando nessa primeira gestão com o presidente Adriano Ramos e eu como diretor, já estamos acenando com outras possibilidades de serviço do consórcio público, como, por exemplo, atendimento de especialidades. No começo da atual gestão, o consórcio reajustou os salários dos servidores, algo que não acontecia desde 2012, segundo a diretoria. E mesmo com o aumento em 30% da remuneração e ainda o vale alimentação, que passou a ser de R$ 1.500 por mês, a folha salarial saiu de R$ 582 mil em fevereiro deste ano para R$ 482 mil em abril, queda de quase 18% do custo mensal com profissionais. Com esse aumento de salário, nós comprovamos que estamos fazendo gestão porque a folha de pagamento diminuiu e nós estamos comprovando com documentos. Então, aumentamos o salário, aumentamos a alimentação e diminuímos a folha de pagamento. Por quê? Porque nós zeramos hora extra. Essas horas extras faziam com que trabalhadores entrassem na justiça depois pela excessiva carga de trabalho. Então, zeramos hora extra e estamos hoje fazendo gestão. Pagamos cerca de R$ 700 mil em dívidas.
Então, isso é gestão. Órgãos de fiscalização acompanham de perto a destinação dos recursos públicos. Recentemente, o Cislipa alcançou o nível diamante de transparência do Tribunal de Contas do Estado, nível máximo concedido pelo TCE Paraná. Nós estamos trabalhando para aumentar essa transparência e esse selo vem numa hora muito oportuna, né? Então eu gostaria de que essas autoridades valorizassem essa conquista. Apedrejar o Cislipa não é apenas apedrejar o órgão PR. Apedrejar o Cislipa significa apedrejar 120 funcionários que trabalham diuturnamente para oferecer um serviço de urgência e emergência de qualidade. Bem, doutor, agora Cislipa que a gente entendeu o funcionamento do Cislipa, eu começo a nossa conversa e a primeira pergunta que eu faço é: recentemente, o prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora, fez críticas públicas ao Cislipa, dizendo que, devido a esse aumento de salário, teve um aumento de repasse e ameaçou, inclusive, deixar o consórcio. Essas críticas fazem sentido? Hoje, o Cislipa teme a saída do município de Matinhos e de outras cidades? Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de pedir as devidas vênias, porque estou aqui com a camisa do SAMU. Essa camisa que eu relutei um pouco antes de vir aqui, mas que me foi fornecida por uma enfermeira chamada Heloína, porque vestir esse manto precisa ser casca grossa, precisa ter muita dedicação, muita abdicação. Estou aqui muito menos por mérito meu, mas para prestar homenagens a esses profissionais que, como eu falei, trabalham diuturnamente para salvar vidas de terceiro. Bom, com relação às declarações do prefeito Dalmora, nós recebemos um lamento, uma vez que a maior autoridade de Matinhos proferiu palavras indelicadas a respeito dos funcionários, a respeito do modo de gestão, exibindo uma intimidade com matemática de cartilha pipoca, onde 2 mais 2 são 4. A gente sabe que na gestão de um órgão público, Pierre, essa matemática não é tão simplista assim. Vou lhe dar um exemplo. Em um dia, de juros de dívidas de FGTS e de dívidas de INSS, o consórcio pagava R$30 mil por dia de juros de dívida, né? Então, em apenas 4 meses de gestão, utilizando de estudo, utilizando de uma parametrização do que seria essa dívida, nós conseguimos pagar mais de R$1 milhão em dívida. E com uma novidade agora, quitamos todo o exercício do FGTS atrasado 2024, portanto, muito em breve, nós teremos as certidões do Cislipa negativadas, né? Então, a resposta que a gente tem para dar para esses tipos de crítica, que não são construtivas, é com o trabalho. Nós aceitamos críticas na ordem do nosso trabalho, mas a partir do momento que uma crítica vem apenas com o intuito de denegrir a imagem de um órgão público, ela é extensiva aos profissionais que vestem essa camisa e a gente não gostaria de ter esse tipo de relacionamento com gestores que entendem que esse consórcio público está aí para isso. O Cislipa, com a saída de algum município ou de alguns municípios, ele pode acabar? Veja, a partir do momento que existem interesses de agrupamento interfederativo, a lei dos consórcios nos diz que a partir de 3 municípios é capaz de se formar um consórcio. E creio que devido às características, às especificidades da população aderida ao consórcio intermunicipal, eu creio que seria uma besteira esse consórcio acabar, certo? Se nós perdermos municípios, ou se nós perdermos os 3 municípios da praia, eu lhe garanto que o consórcio ainda é viável, financeiramente, estruturalmente. Hoje, Pierre, nós temos um corpo clínico invejável. Uma das primeiras coisas que eu fiz enquanto diretor do consórcio foi analisar o currículo das pessoas que nos prestavam serviço. E hoje eu venho aqui dizer com muita clareza que nós temos um dos melhores profissionais do SAMU do estado do Paraná. Professores universitários, técnicos que ministram curso no Brasil inteiro. Então, se o Cislipa acabar, né, vai ser uma pena, porque nós perderemos o exercício desses profissionais dentro do âmbito dos 7 municípios do litoral.
Através de um consórcio como o Cislipa, é possível contratar essa prestação de serviço à população, o atendimento, no caso do SAMU, de forma mais barata? Vocês conseguem aluguéis das viaturas, aquisição das próprias viaturas, contratação de profissionais economizando e aí esses profissionais prestando esse serviço aqui no litoral? Doutor? Esse é um dos intuitos do consórcio público. A partir do momento que há um agrupamento de municípios com interesse comum, a barganha de negociação é muito maior. Né? Então, nós tivemos aí recentemente o prefeito Dalmora falando sobre o valor de uma ambulância Alfa na ordem de R$80 mil. Nós cotamos a mesma ambulância, dividido pelos 3 municípios da praia, no valor de R$76 mil, só que sem taxa de administração que o Comesp vai cobrar em Curitiba. Portanto, a economia é evidente. Se os gestores aderirem ao consórcio, com certeza a população ganha, porque é a economicidade para os municípios. Uma das críticas também do gestor de Matinhos, Eduardo Dalmora, diz respeito que o aumento do salário dos servidores do Cislipa fez com que as cidades tivessem que repassar mais dinheiro. Isso procede? Veja, esse papo já está desgastado. Nós provamos que o aumento de salário diminuiu a folha do nosso pagamento em quase R$60 mil, considerando redução de horas extras, redução de FGTS e INSS, ou seja, tudo isso foi econômico para o consórcio. Agora, a partir do momento que nós temos uma dívida, assumimos o consórcio com uma dívida ativa de R$16 milhões e nós assumimos imbuídos em solucionar essas dívidas, nós tivemos que fazer um aumento do rateio. Alguém vai ter que pagar essa conta e a hora chegou. Portanto, esse aumento no contrato de rateio foi uma possibilidade discutida em assembleia para que os municípios, por meio do aumento do rateio, participassem do pagamento dessas dívidas. E veja, Pierre, em menos de 4 meses, nós já pagamos mais de R$1 milhão em dívidas com os municípios inadimplentes, certo? Diminuímos a folha de salário, fizemos um acordo com o Sindicato dos Médicos, um acordo coletivo, isso dá muita tranquilidade em termos de passivos trabalhistas e nada disso é valorizado. Então, definitivamente, o aumento de salário, ele foi muito bom para os profissionais do Cislipa, que estavam há anos sem esse aumento, foi muito bom para elevar o moral desse pessoal que precisava ter esse investimento e, principalmente, solucionou esse problema de horas extras que expunha o consórcio aos passivos trabalhistas. Então, esse papo precisa virar página. Você citou sobre municípios inadimplentes. Hoje, alguma das 7 cidades aqui do litoral não está realizando o repasse mensal para a manutenção dos trabalhos do Cislipa? Sim, sim. E veja, os municípios adimplentes, hoje em dia, pagam a conta dos outros municípios que estão inadimplentes. Vou lhe dar um exemplo. O município de Matinhos hoje está sem ambulância, certo? Há um mês atrás, quem estava solucionando esse problema era o município de Paranaguá, emprestando viaturas para ele. Eu não acho justo que um município pague pela conta do outro. Então, essa abordagem política, essas definições políticas precisam ser céleres. Por quê? Para que a gente dê previsibilidade, credibilidade para o nosso consórcio. Bem, o Cislipa faz a gestão do SAMU Litoral. A população precisa ficar apreensiva se essas cidades que ameaçam sair do consórcio, que são as praias aqui do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, deixarem o Cislipa. Esse atendimento, a qualidade do SAMU Litoral vai cair, doutor? Veja, recentemente também nós vimos o prefeito Rudão reunido com a presidente do consórcio, do Comesp de Curitiba, e também com a presidente da Associação dos Consórcios, a senhora Karime, onde deveria representar a Associação dos Consórcios e deveria mediar, né, esse conflito entre os municípios. O Cislipa decidiu descer a serra para vender serviços que o Cislipa já presta, certo? Veja, a população tem que ficar tranquila, porque a partir dessas decisões ainda nos compete a regulação, ainda nos compete a administração do SAMU. Independente do que vai acontecer com a regulação, Pierre, nós estamos trabalhando para aumentar a qualidade da nossa regulação. A partir agora do dia 1º de julho, nós já estaremos inaugurando aqui um sistema que apenas 777 municípios do Brasil têm, 42 do Paraná, que é o sistema do 192 por aplicativo.
Então, nós temos muitos problemas com ordem de instabilidade de linhas telefônicas e que nós iremos solucionar por meio desse aplicativo. O cidadão que está em casa vai baixar o aplicativo, vai acionar o SAMU pelo aplicativo, já vai ter o georreferenciamento de onde está esse paciente e, portanto, nosso tempo-resposta vai ficar muito mais ágil. Então, enquanto o Cislipa estiver operante, eu gostaria de afirmar para a população que nós prestaremos um serviço de excelência. Só para a gente finalizar, uma mensagem, então, para tanto a população como para os gestores aqui do litoral do estado, sobre o Cislipa, sobre o próprio SAMU Litoral, que tem essa gestão realizada pelo Cislipa, e sobre esse atendimento que será realizado aqui, mesmo caso alguma cidade decida sair. A população e toda a sociedade aqui do litoral pode ficar tranquila, né? Então, mande essa mensagem, inclusive para os gestores. Bom, eu gostaria de esclarecer aqui que nenhum centavo das dívidas dos 16 milhões de reais aproximados que o Cislipa detém tiveram participação da atual gestão. Nós não estamos aqui para responsabilizar, apontar o dedo, acusar ninguém. Nós, enquanto corpo administrativo do Cislipa, viemos para propor soluções. Infelizmente, essas soluções não foram apreciadas da maneira que nós gostaríamos e o remédio, muitas vezes, não é saboroso para alguns municípios. Nós entendemos também que os municípios, nesse início de gestão, passam por alguma dificuldade financeira, mas em nenhum momento foi aproximado ao Cislipa para que essas discussões financeiras fossem realizadas, certo? Então, nós esperamos e nós estamos trabalhando muito para isso, para que o consórcio fique viabilizado, que nós possamos ter todos os municípios adimplentes aderindo ao consórcio, utilizando o consórcio como ferramenta administrativa. É isso que nós estamos trabalhando. Com relação ao atendimento, mais uma vez, nós esforçamos que nós estamos trabalhando arduamente para fazer esse aplicativo rodar. Faremos agora a inauguração de mais uma base do SAMU na Ilha dos Valadares, descentralizando esse diminuindo o tempo-resposta e, portanto, aumentando essa excelência do serviço à população. Doutor, muitíssimo obrigado por participar do Voz do Litoral, esclarecer todo esse imbróglio envolvendo o Cislipa, essas críticas de gestores ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.